Ok, a gente estava aqui no meio da história do Naval HaCarmeli. Naval HaCarmeli, o nome dele já indica, Naval significa uma pessoa desprezível. Ele tinha vários rebanhos, várias ovelhas, e Davi Amelech, que estava procurando meio que um abrigo e meio que um trabalho, então ele com a sua turma tosquearam todo o rebanho lá todas as ovelhas do Naval. E chegou um momento que eles estavam literalmente passando fome, porque eles estavam fugindo, e eles não roubavam, Deus nos livre. Então eles mandaram uma mensagem para o Naval pedindo uma recompensa pelo trabalho deles. E ele se recusou, foi extremamente grosso. Ele mandou um trocadinho só para dizer que não, mandou um pouquinho de pão para não dizer que não mandou nada. Que acho que às vezes é até pior do que melhor não dar nada. Você fica me devendo, você vai lá e me dá um pouquinho. O cara te deve $10.000. Tá aqui, $10, tá aqui. É o que eu consigo. Se for a primeira parcela, tudo bem, mas é, então esse era a índole dele, não era um dos melhores. E aí o Davi da Merda, junto com a turma dele, falaram: bom, a gente tem que dar para ele pena de morte. Afinal, quando alguém maltrata um rei, o rei tem os direitos de dar para ele pena de morte. Então eles fizeram, inclusive, eles falaram para ele: vamos fazer um Sanedrim, vamos fazer aqui um tribunal e a gente vai condenar ele. E aí bom, aí a gente parou no seguinte: está escrito Format Isha Tibne Beitá. Não estou falando as palavras precisas, mas que a sabedoria da mulher consegue construir o lar. E muitas vezes a gente tem na Torá um exemplo claro, na mesma é, é, momento da história, onde a esposa de Korah incentivou ele a continuar fazendo a rebelião com Moshe Rabbeinu, e a esposa de On Ben Pelet incentivou ele a fazer as pazes. Então, elas realmente conseguem manipular para o bem, esperamos. Mas a palavra não é manipular, a palavra é orientar. A linguagem, só para um exemplo muito interessante, muitas vezes a gente escuta frases da Torá, fala: isso aqui é radical, isso aqui tá desatualizado. Então, a frase diz: Eize Isha Ksherá, qual que é a mulher que é Ksherá, Kasher, mulher boa? Haosar etzon bala, traduzindo, aquela que faz a vontade do marido. Então, uma boa empregada, subserviente, faz tudo que o marido manda, essa é uma boa mulher? É isso que é. Não é essa a interpretação. Hausar etzon bala é aquela que cria a vontade no marido. Ela que direciona o marido para que tenha as vontades no lugar certo. Isso tem muito mais sentido, porque realmente as mulheres, elas têm, com a sua maneira de ser, elas têm realmente esse potencial de direcionar para um lado ou para o outro. A influência dela realmente é muito grande dentro da casa, inclusive com o marido. Então, ela tem essa sabedoria de conseguir construir, ou Deus nos livre, o contrário. Então, esse homem, esse Naval, apesar dele ser um rachá muito grande, a esposa dele era Matzadek. Não só Matzadek, mas era até uma profetisa. Um nível altíssimo. Então, o que acontece é que ela ficou sabendo do que tinha acontecido, que o David e a sua tropa estavam passando fome. O marido tinha mandado lá uns pedaços de pão e eles estavam passando fome. E ainda ela ficou sabendo que o David Amelech já estava pronto para destruir não só o Naval, mas como todo mundo. Vai no embalo. E ela, então, primeira coisa, ela pegou seus funcionários e preparou 200 pães, 2 recipientes de vinho, carne de 5 ovelhas e 5 medidas de grãos torrados e pacotes de passas e 200 correntes de figos secos. Tá ótimo. Certo? Tá ótimo, mais ou menos. Para o batalhão de 300 pessoas, ou talvez agora já era mais, não era suficiente. Mas ela quis pegar o que ela tinha pronto. E ela quis pegar antes que o marido percebesse. Então, enquanto isso, eles não passarem fome. Então, ela pegou tudo isso e mandou dividiu em vários burros, igual a gente vê, vamos ver logo logo que Jacó vai mandar para o Esav, ele vai mandar em várias parcelas para aparecer mais, para encher o olho dele. Então ela também fez a mesma coisa, mandou em vários burros e quem sabe assim vai conseguir dar um jeito.
E ela fez, obviamente, sem o marido saber. Enquanto isso, o marido estava fazendo uma festona. Lembra que ele estava fazendo uma festa, porque agora ele tinha tirado os dividendos da empresa, ele tinha tosquiado todos os carneiros dele, era época de, de, de lucro, de muito... De carneiros gordos. Fartura, olhos gordos, então... Carneiros gordos, no caso. E aí, então, ela vai... Primeiro ela manda os presentes e ela vem por último. E ela fala com muita segurança com Davi Amém. Com muita segurança e tranquilidade. E ela fala o seguinte... primeiro, enquanto ela está chegando, ela ouve o plano, ela ouve ele comentando, Davi Amém comentando que ele vai matar o Naval com toda a família. E ela chega e fala, olha, eu ouvi o que o senhor acabou de dizer. E eu queria te dizer algumas coisas. Primeira coisa, não leva a sério meu marido. Ele é um perverso. O nome dele, disse ela, já disse que ele é um perverso. E assim ele faz jus. Ele faz jus no nome dele. E aí ele fala, por que você vai destruir pessoas inocentes? Por que você vai matar pessoas inocentes? Falou, poxa, ele me maltratou a nível de deixar a gente até passar fome. E ela falou, olha como ela respondeu, falou, mas você é rei? O rei de Israel, ele tem direito de matar alguém por desrespeito. Qualquer outra pessoa, ele tem que passar pelo tribunal e vários outros pré-requisitos que acabam não acontecendo. Um rei, ele poderia cortar a cabeça das pessoas. Era necessário para ele ter essa ferramenta para ele poder impor a lei. E Davi Amelech, então, meio que engoliu seco, falou, sou quase rei. Era quase, já estava na ponta, na mira do gol. Mas ainda não era rei, porque Shaul estava vivo. Tudo indicava que ele ia ser o próximo rei. Ele já tinha sido ungido para o futuro rei, etc. E ele fala, bom, eu fui ungido como rei. Mas ela fala, não, mas Shaul Amelech, olha a força dela para discutir com Davi. Shaul Amelech ainda é vivo. Então, enquanto ele estiver vivo, você não é rei. Então, você não pode decretar a morte sobre ele. Davi Amelech se calou e viu que ela realmente tinha razão. Ela continua. Olha, eu vim aqui, não foi por acaso que eu ouvi falar do teu plano. Hashem fez com que eu pudesse ouvir. E Hashem também fez com que eu ficasse sabendo do teu plano e viesse até aqui. Então, eu quero te dizer o seguinte. Primeira coisa, o Naval não vai viver muito. Imagina, ela falando do marido dela. Do marido dela. Por quê? Porque ela profetiza. Ela já sabia que ele não ia viver muito. Logo, logo, ele ia morrer. Então, não derrama, não gasta bala à toa. Né? Entre aspas. Não derrama sangue à toa. Bom, mais alguns detalhes. Ela falou, olha, eu trouxe para você um presente para você dar para todos os seus homens. Dá para todo mundo, faça as suas guerras e saiba que você vai ter sucesso. Imagina, ela falando para o Davi que ele vai ter sucesso. Olha, e ela fala para ele, olha, você poupou a vida de um homem que queria te matar. O Shaul, como ela sabia disso? Profetiza. Então, com certeza, com a sua bondade, com a sua humildade, você vai ter muito sucesso na sua vida. E ela abençoa ele e fala, continua assim. Imagina, você chega para ele e fala, continua assim. Aprovo você, muito bom. Quase. Bom, e ainda ele fala, ela conclui dizendo como que uma brachá, e fala, olha, saiba que por mérito da sua justiça e etc., Hashem vai destruir todos aqueles que estão te perseguindo. Quem estava perseguindo ele, principalmente, era o Shaul. Logo, logo, o Shaul ia falecer. Então a gente vê Abigail. Ele casou com ela, não? Ah, você não quebra a história. Você tira toda... Você não conhece, não sei o spoiler. Tudo bem. Ele não casou. Não, Davi Amelech não. Davi Amelech não. E ainda ela continua dizendo, fala, olha, se você matar, como você vai virar rei? Vão dizer que esse homem que está virando rei, ele tem sangue nas mãos dele. Ele mata qualquer um por nada, por bobeira. Porque ofendem ele, já mata a pessoa. Então, não vai ficar bem para você. Então, ele tem a humildade, ele percebeu que ele estava falando com Matzadeket. Ele fala que o nome de Hashem que Hashem seja abençoado, Hashem de Israel, e você veio aqui para me alertar. E aí ela responde para ele que você seja abençoado com sabedoria,
é, é, não, ele continua dizendo para ela que ele continua abençoando ela, fala, olha, você me salvou do pecado, que você seja, ele falou para ela que você seja abençoado e, e ele aceita o presente dela, a comida que ela mandou e deseja que ela vá para casa em paz. Então só aqui a gente já tem uma lição muito bonita. E ele não mata ninguém. E ele poupou, ele realmente ouviu o que ela tinha a dizer. Então, se você vai falar a coisa certa, da maneira certa, representando Hashem, se a pessoa tem a humildade, ele vai escutar. Então, ela realmente soube falar da maneira certa, confrontou com firmeza, com delicadeza, e falou o que tinha que ser dito, e ela conseguiu o que ela precisava. Então, muita coragem. Imagina se a gente for pensar que era uma mulher, a posição de uma mulher, milênios atrás, totalmente, talvez subserviente, totalmente quieta no canto dela, para ela sair da casa dela, fazer todo esse movimento e ainda chegar e confrontar o próprio David Amelech. A pergunta é, como é que uma tzadékita vai casar com um rachá? Bem, não sabia. Não dá para saber. Boa pergunta. A pergunta é mais forte ainda. Está escrito que Deus não vai colocar uma pessoa ruim no caminho de uma pessoa boa, tá certo? A gente tem alguns exemplos. Pelo jeito tem exceções, né? Por que ela se casou com esse homem? Não sei dizer, posso supor, né? Algumas opções. Não, ela era uma tzadeket, não tinha interesse monetário, não estamos falando disso. Opção A, que acho que não cabe para ela não sabia quem realmente ele era, pode ser. Ou, talvez no nível dela, ela esperava conseguir mudar ele. Isso não é uma recomendação em geral, você não casa esperando que a outra pessoa vai mudar, se muda, muda para pior. Se bobear, ele mudou. Se- Sim, quando casou, se bobear, até que não era tão ruim assim. Talvez ele era pior ainda antes, está dizendo? Pode ser, pode ser. Esse nome? Não, mas o nome é um indicativo, não é, Hashem ele não predetermina nada. A gente falou isso sobre Esav. Hashem, Uma pessoa com esse nome? certeza que se ele tivesse uma boa reputação e uma boa índole, ele encontraria que essa palavra também tem um outro significado, que significa que ele é uma pessoa boa. Daria para, não se preocupa, Hashem não predetermina nada. Naval? Não, não é a mesma coisa. É outra, não. Bom, e aí a Abigail, então, ela volta para casa. Ela vê o banquete, tudo que eles estavam agora comemorando. Isso torna o pecado dele ainda mais grave. Se ele tinha tanto dinheiro, tanta abundância, o que custa ele mandar dinheiro para o David Amelech ajudar ele? Mas ele estava lá com a cabeça em outro, estava na festa dele. Ela chega na manhã seguinte, quando ele estava mais um pouco sóbrio, ela conta para ele o que aconteceu. E naquela hora, ele teve um problema de saúde, alguma coisa tipo um derrame, ele teve um piripaque. A gente não sabe se ela teve piripaque, ele teve piripaque pelo fato que Davi quis matá-lo, ou talvez porque ele ficou sabendo que gastou do dinheiro dele. Algumas ovelhas lá, alguns pães. Então, talvez a dor dele foi muito forte, não estava pronto para aguentar. Ele realmente era uma variação extrema. E aí, mas ainda assim, ela tinha falado que ele ia morrer logo. Hashem deu para ele mais 10 dias, que era justamente os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E esse seria o tempo que ele teria para fazer tshuva, que é o tempo que nós temos em especial para fazer tshuva, mas ele não aproveitou e ele acabou morrendo em Yom Kippur. Penso eu, a gente não sabe muito a história dele, que alguns méritos ele devia ter. Porque se ele morreu em Yom Kippur, deu para ele, os 10 dias que ele teve foi correspondentes às 10 porções de comida que ele tinha mandado. 10 porções para um batalhão de 300 não dá muita coisa. Mas, mesmo assim, que ele deu lá um trocado só para não dizerem que ele não fez nada, então, Hashem, mesmo assim, para cada uma dessas porções, deu para ele mais um dia de vida, que, além de ter um dia de vida, seria uma oportunidade para ele poder se arrepender e talvez até viver mais. Mas ele não aproveitou, e quando David Amelech ouviu isso, ele falou, Baruch Hashem, que Hashem ele se vingou de Naval por mim, eu não precisei tocar nele, Hashem já fez o que precisava ter feito. David Amelech ficou sabendo. E aí, David Amelech falou, opa, agora a Abigail, ela está livre, está solteira, tá certo? Esse opa que eu falei não é por uma
questão, como a gente pode imaginar, física, emocional, etc., mas ele viu que ela era realmente uma verdadeira tzadek. E nada é por acaso, se ele tinha tido esse encontro com ela, o marido faleceu, então ele pediu ela em casamento, mandou lá os seus enviados para trazerem ela, e ela falou, estou pronta para me casar com ele, vou servir ele com a máxima, né, humildade, etc. E ela realmente era acompanhada por 5 servas, e ela vai até, e ele vai até o David, e ele se casa então com a Abigail. Nunca acho que tinha que esperar. Então, eu ia fazer o comentário. Não está escrito aqui, isso a gente aprende isso na verdade é uma ordem dos Chachamim. É uma ordem dos Chachamim. Qual que é a ordem? A pessoa, do dia que ela se divorcia, Deus nos livre, ou mesmo o marido falece, para ela poder casar, tem que esperar 3 meses, para ver se ela está grávida. Se ela estiver grávida, tem que esperar não só o bebê nascer, mas dar de mamar, porque o segundo marido pode não ser cuidadoso com a sua esposa, tanto na gravidez, ou de alguma maneira, mesmo enquanto ela vai estar amamentando, pode acabar de alguma maneira afetando também, então você tem que dar todo esse tempo. E mesmo que a pessoa, já uma pessoa de idade, não tem chance nenhuma de ela estar grávida, esse ficou a regra, então tem que se esperar 3 meses para poder se casar de novo. Então, qual é a lei dos sábios? Não sei se essa lei já tinha sido estabelecida naquele momento, talvez ele poderia se casar imediatamente. Tipo, ela 30 dias de luto, certo? 30 dias. 30 dias de luto. A gente não sabe se foi realmente imediato, etc. E, além disso, a gente não tem muitos detalhes, ainda ele se casou com mais uma esposa. Ele já tinha a filha do Shaul. Agora ele se casou com a Abigail. Com ela, ela teve um filho, ele teve um filho chamado Kilav, um grande tzadik, estudioso da Torá, e aí ele se casa agora com mais uma esposa que ela chamava Avinoa, terceira esposa. Um rei não pode ter muitas esposas, só 18. O máximo 18. Sim, ele não ultrapassou. Só 18. Quem não é rei pode mais. Quem não é rei pode mais. Tem que ter uma casa para cada uma. Bom, isso até mil e poucos anos atrás, onde era permitido a poligamia. Hoje está proibido. Ele vem no Gershon, meu Aragonal. Foi ele culpado. Você não sabe se é culpado ou não. Você não sabe se foi bom ou não. Não, foi bom. Ok. Eu não tinha pensado. E aqui acontece uma coisa muito, muito trágica, de que o Shaul, o pai da primeira esposa do David estava o tempo todo fugindo, etc., ele dá a filha dele para um outro homem. Literalmente, uma mulher casada, e o pai vai lá e fala que ela não está mais casada. Esse marido não é marido. Quem foi que deu o conselho e o aval para ele que está tudo kasher? Doeg. Então, o Doeg era o homem que dava para ele, tinha um porquinho, ele dava lá as garras, a kasher. Ele coloca lá o selinho de kasher, tá tudo certo. Doeg, o grande mestre, sabe? Então, ele dava as garras no que for. Especialmente se tinha a ver alguma coisa contra David, mais ainda. Então, ele deu, não sei se ele fez o gueto ou não fez o gueto, mas a verdade é o seguinte, não fez o gueto, porque o gueto teria que vir do David. Ele cancelou o casamento dizendo que isso não é marido. Com certeza. O Doeg deu o aval para o Shaul dar sua filha, que era casada com Davi, para uma outra pessoa. Isso aí não é marido. Ela aceitou? Então, ela não teve opção. Ela não teve opção de querer ou não querer. Logo vou contar o final. O que você perguntou? Michal. Agora, ela foi forçada. E o homem, para quem ela foi dada, na verdade, isso chamava Paltiel. E esse homem era um tzadik. Ele sabia que tudo isso era contra a Halachá, então eles foram obrigados a viverem juntos, mas ele nunca tocou nela. Porque ele sabia realmente do que se tratava. E ela também, ou seja, foi crédito para os dois, de estarem vivendo juntos e um não tocar no outro e respeitar e saber que ela ainda era... claro. Na mesma casa e tudo. Não,
Primeira coisa, a proibição seria ter relações. Sim, mas já Se uma mulher, Deus nos livre, ela é forçada, por exemplo, foi Deus nos livre, longe de nós, raptada, Sim. certo? E fizeram alguma coisa com ela, contra a sua vontade, ela pode voltar para casa. Não tem problema nenhum. Sim. A não ser que o marido seja cohen. Sim. Então, no caso, se ela foi forçada, e aqui nem teve relação, tá certo? Então ela não tem, digamos assim, não tem pecado e não tem proibição depois de voltar para casa. E não só isso, o casamento, não existe um casamento. Uma mulher casada, se ela recebe um anel de um outro homem, não aconteceu nada, é zero, burnish. Não precisa de um divórcio, não precisa de nada. Não aconteceu absolutamente nada. Eles estavam vivendo na mesma casa? Estavam. Mas não por isso comprometeu o casamento dela com Davi. Sim, sim, depois vai voltar. E aqui a gente vê mais efeitos da inveja ou da perseguição do Shaul. Ele foi capaz não só de deixar perder a cabeça, de querer matar seu próprio genro, ele foi capaz de fazer algo, sei lá, tão grave quanto de pegar a sua própria filha, dar para um outro homem, se convencer que ela não é mais casada, não sei como, né? Como se pode fazer uma coisa dessas, e dar ela para um outro homem. Quer dizer, ele não só contra o Davi, mas ele acaba prejudicando a si mesmo, sua própria filha. Né? Mais do que a raiva prejudica o outro, é como você, uma boa analogia para a raiva, você queima a sua casa esperando que teu vizinho ele morra asfixiado pela fumaça. Então, essa é uma boa analogia da raiva. Fala. Não existe quer dizer, a anulação de casamento. Existe isso. Anulação não. Temos aqui 2 minutos. É um assunto extremamente delicado. O que pode acontecer se descobrir que o casamento não foi bem feito. E retroativamente se vê que ele nunca esteve casado. Então, isso pode acontecer. Mas não existe anular um casamento. Você anula o casamento através do quê? A Torá te fala, tem que fazer o quê? Quem dá é o Estou dizendo, então, não é, na verdade, eu falei errado, não é anula. Ele divorcia a partir de então. Existe a possibilidade de se anular desde o início, mas assim, em casos muito delicados e muito extremos. Então, se você prova que o casamento inicialmente não valeu, que pode acontecer, então aí se anula desde o início. O que faz um casamento deixar de valer? Se não tem testemunhas kasher, então faz o casamento não de acordo com a halakha. Então chega alguém que coloca uma kippah e canta a musiquinha de boi kalá e faz o casamento, não quer dizer que a mulher está casada. Esse é uma dos pré-requisitos. Não deu anel. Não, óbvio, se não deu anel, tem mais algumas situações, mas como são complexas, delicadas, não é agora que a gente vai entrar. Tchau. Até mais. Boa tarde. Amanhã. Conhece,